Guilherme Cortez nasceu em 16 de dezembro de 1997 em São Paulo. No ensino médio, começou a se envolver com o movimento estudantil secundarista e participou das ocupações de escola contra a reorganização da rede estadual de ensino em 2015. É advogado e professor de cursinhos. Estudou Direito na Unesp em Franca, no interior do estado. Na universidade, desenvolveu sua militância política, onde conheceu todas as regiões do estado, construindo uma luta em defesa da educação pública. Esteve à frente de mobilizações nacionais contra a reforma trabalhista e o governo Jair Bolsonaro. Orgulhosamente bissexual, também é militante do movimento LGBTI+. Filiado ao PSOL desde os 16 anos, foi candidato a vereador em Franca em 2020. Mesmo sendo o quarto mais votado da cidade, não se elegeu por conta do coeficiente partidário. Aos 24 anos, foi eleito deputado estadual com mais de 45 mil votos e a campanha mais barata do estado em relação aos outros candidatos. É o primeiro parlamentar de esquerda a representar a região de Franca no Parlamento Paulista. Coordena 3 frentes parlamentares na Alesp, a de combate às mudanças climáticas, em defesa da Unesp e a frente parlamentar em defesa dos direitos da população LGBTI+. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começa agora o Conexão Paulista, um programa que aproxima você, cidadão, das decisões políticas em nosso estado, com informação de qualidade e de interesse a toda a população. O Conexão Paulista recebe hoje o deputado Guilherme Cortez, do PSOL, coordenador de 3 frentes parlamentares aqui na Assembleia Legislativa, a de combate às mudanças climáticas em defesa da Unesp e a frente parlamentar em defesa dos direitos da população LGBTI+. Deputado, seja muito bem-vindo ao Conexão Paulista. Arthur, muito obrigado. Kleber, Bruno, é uma alegria estar aqui, podendo compartilhar um pouco das nossas lutas com vocês. Que bom recebê-lo novamente, deputado. E assim como já disse o deputado Guilherme Cortez, na edição de hoje me acompanham jornalistas Bruno Oliveira, da TV Alesp, e Kleber Gonçalves, editor-chefe do portal da Alesp. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Arthur. Obrigado, Bruno. Em especial, meu agradecimento ao deputado Guilherme. Bruno. Bom, para iniciar, então, um prazer entrevistar o senhor, deputado, e também muito obrigado pela oportunidade de estar com o Arthur e com você, Kleber. E aí, deputado, nos bastidores conversávamos, Kleber, Bruno, o senhor e eu também, exatamente sobre essa questão, né? Será que chama de senhor, você? Como é melhor chamá-lo? Pode chamar de você ou pode chamar como vocês ou qualquer pessoa se sentir mais à vontade. Eu acho que as formalidades, elas servem mais para diferenciar a gente por conta desses rótulos, assim, isso acaba afastando, né, de quem a gente realmente é. Então, pode chamar de você, pode chamar do que quiser. E por que eu digo isso, você telespectador que está nos acompanhando? Já que o deputado prefere ser chamado de você, mas é claro que durante a gravação deste programa, vez ou outra sairá senhor, deputado, não tem jeito como escapar disso. Porque o deputado é um dos mais jovens deputados aqui da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Ele traz consigo, então, uma nova política, importante discussão aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E antes de iniciar o nosso bate-papo, a gente quer convidar o senhor, ou você, para acompanhar um trecho aqui de uma entrevista do senhor no lançamento da Frente Parlamentar em defesa dos direitos da população LGBTIA+. Olha só. É um dia histórico em que a gente está relançando aqui na Assembleia a nossa Frente Parlamentar. A Alesp é a casa de leis do Brasil que mais tem parlamentares assumidamente LGBTs. E isso é fruto, uma conquista do nosso movimento, que vem pautando cada vez mais a necessidade da gente ocupar esses espaços. O Brasil, lamentavelmente, ainda é um país muito violento contra a diversidade sexual e de gênero e é apontado como o país que mais mata pessoas LGBTs por crime de ódio no mundo inteiro. Pois é, essa fala, então, do deputado Guilherme Cortez, que está aqui ao nosso lado. Deputado, como é que tem sido o trabalho diante dessa frente parlamentar? Violência contra a população LGBT, mais tantos crimes, a homofobia. Como vimos, então, na entrevista do senhor agora há pouco, o Brasil ainda é campeão de assassinatos de pessoas LGBTs. Algo gravíssimo, não é? O Legislativo Paulista tem feito a diferença nessa luta, certo, deputado? Sem sombra de dúvida, Arthur. Eu acho que a gente primeiro precisa rememorar que a LGBTfobia, que é o preconceito por conta da identidade de gênero ou da orientação sexual alheia,
ela não começou há alguns anos atrás, não começou na última década, ela é estrutural do nosso país. A gente há muito tempo tem casos de perseguição, estigmatização, preconceito e violência contra a nossa população. Acontece que nos últimos anos, ao contrário da gente estar avançando, a gente também viu o surgimento de forças políticas que fazem de uma das suas principais bandeiras não o avanço dos direitos da nossa comunidade, mas os retrocessos. Então, que pautam toda uma agenda política com base em você combater esses avanços que a nossa comunidade teve. Então, isso é um agravante na situação que a gente tem. A gente está em 2023, a gente deveria estar falando de políticas públicas para avançar na condição de vida, na cidadania, na dignidade, no acesso aos direitos básicos da população LGBT, mas, lamentavelmente, por conta dessa corrente política da extrema-direita, que é muito calcada nesse discurso contra a população LGBT, que tenta se apoiar num suposto moralismo, a gente está tendo uma dificuldade ainda mais adicional. Por exemplo, no Congresso Nacional, não é nem o caso aqui da Assembleia, mas vocês acompanharam, que foi aprovada numa comissão o fim do casamento entre pessoas do mesmo gênero, que já era um direito que o Supremo Tribunal Federal tinha reconhecido desde 2011. Então, isso mostra pra gente que, primeiro, o nosso problema não começou hoje, ele acompanhou toda a história do Brasil. A gente tem casos de homofobia desde a colonização do Brasil, passando pela ditadura militar e nos acompanhando até hoje. Mas que nos últimos anos a gente ainda tem um agravante, que é ter que enfrentar essa corrente política organizada para combater os nossos direitos. E por outro lado, porque, para não dizer que não falei das flores, se por um lado a gente também tem o avanço dessa corrente, a gente também tem o avanço do movimento LGBT também se pautando politicamente para ocupar esses espaços. Então, eu não acho que é pouca coisa a Assembleia de São Paulo ser a Casa de Leis, como eu digo na entrevista, que mais elegeu parlamentares LGBTs. São 6 mandatos de pessoas LGBTs, contando os mandatos coletivos também, que tem na sua composição. Isso é um avanço muito importante, para que a gente possa estar dentro desses espaços pautando as nossas demandas, falando sobre o nosso ponto de vista. Então é uma realidade que ela é agridoce, ela é antagônica, ela é contraditória, porque ao mesmo tempo você tem um problema estrutural, histórico, ao mesmo tempo você tem um setor político que atua para aprofundar isso e ao mesmo tempo você tem um movimento lutando para avançar e ocupar mais espaços. Bruno Oliveira. Deputado, antes, como o Arthur bem apresentou, você estava falando sobre, a gente já teve um vídeo falando um pouco sobre você, e aí a gente viu ali imagens do senhor no movimento estudantil, e aí eu estava pesquisando, você está conversando também um pouco antes da gente iniciar aqui a nossa gravação, sobre a sua dúvida, se você cursava Direito, se você cursava Jornalismo, se você acabou optando pelo Direito, ou História também era uma das suas opções. Eu queria entender, assim, lá na universidade você começou a se envolver, a se interessar pelo movimento estudantil. Participou de manifestações contra os cortes no investimentos na educação, contra a reforma trabalhista em 2017, mas em que momento surgiu o seu interesse, o seu envolvimento por educação? Se isso já era algo que você tinha dentro de si, mesmo antes de entrar na universidade, ou se foi ali, durante o curso, que você percebeu que era uma área que merecia mais atenção? Olha, Bruno, eu vou te contar, na verdade foi bem antes da universidade. Eu costumo dizer que faz 10 anos, exatamente, que eu comecei a me considerar um militante político. 10 anos atrás eu ainda não estava na faculdade, eu estava no primeiro ano do ensino médio. 10 anos atrás foi o ano daquelas manifestações contra o aumento da tarifa, que foi uma grande abolição social no Brasil. E aquele era um momento muito importante na minha vida, que eu estava entrando no ensino médio. E eu entrei no METEC, que é a Escola Técnica Estadual de São Paulo, lá na Avenida Tiradentes, que sempre foi conhecida como um polo do movimento estudantil secundarista. Então, eu sempre gostei de política, desde que eu era criança, eu gostava de acompanhar, gostava de assistir horário eleitoral, mas geralmente a gente pensa política sobre esse senso comum de que política é eleição, é parlamento, é quem ocupa um espaço eletivo, institucional, vamos dizer assim. 10 anos atrás, quando eu fui para o movimento estudantil, vi aquelas manifestações por conta do aumento da tarifa, comecei a me envolver com as demandas estudantis, eu percebi que essa política, ela é uma parte dela, é a ponta do iceberg. Existe toda uma política muito maior que ela se expressa quando as pessoas elas se organizam, se mobilizam, reivindicam o seu interesse e podem fazer isso acontecer, inclusive sem o intermédio de pessoas eleitas. Às vezes com o intermédio, às vezes sem, por exemplo. O aumento, a vitória que reduziu o aumento da tarifa lá em 2013, ela não foi porque um deputado, não foi porque alguma autoridade, alguma instituição fez isso acontecer, foi porque foram semanas de centenas de milhares de pessoas na rua e isso forçou a instituição a fazê-lo. Então,
Eu costumo dizer que nesses últimos 10 anos eu comecei a ver a militância como uma coisa que fazia muito sentido para mim. Ser deputado hoje, para mim, é uma consequência disso. Eu não comecei a atuar na política porque eu queria me eleger, porque eu queria ser deputado. Eu me filiei no meu partido e tirei o título de eleitor com 16 anos porque aquilo fazia sentido para mim. Porque era onde eu achava que as ideias que eu defendia, elas teriam vazão, eu conseguiria organizar. Então eu diria que faz 10 anos, na verdade foi antes da universidade, quando eu passei a estudar numa escola técnica pública, conheci a realidade também da rede estadual de ensino de São Paulo, me envolvi com o ativismo do movimento estudantil, que eu passei a ter essa relação com a luta em defesa da educação, sobretudo pública. Depois, quando eu fui para a universidade, isso ampliou mais. Eu fui para o Unesp, fui estudar numa universidade estadual. A Unesp tem muitas peculiaridades, porque ela é a universidade estadual paulista que mais é afetada pela falta de investimento, que é uma realidade muito complexa, porque ao contrário da USP, da Unicamp, ela não é centralizada, ela é espalhada em 24 cidades. Então, foi um amadurecimento dessa minha militância na faculdade, mas isso veio desde antes de entrar na universidade. Kleber Gonçalves. Deputado, você é um dos deputados mais jovens que já assumiram aqui na Lesp. E quando a gente olha para a sua figura, isso surpreende porque não é o retrato com o qual a gente está acostumado. E aí eu queria perguntar para você o seguinte: na tua visão, o que ainda afasta os jovens da política e o que é preciso fazer para que mais pessoas, mais jovens, se interessem pelas temáticas, pelas políticas públicas e ocupem esse espaço? Você mesmo deu a resposta. Eu fico feliz de, enfim, causar um estranhamento quando as pessoas me veem e falam, mas nossa, com essa idade você é deputado? Porque eu acho que isso faz parte de um processo da gente naturalizando que a gente pode estar nesses espaços, que nenhuma pessoa LGBT pode estar no espaço que eu estou hoje, que nenhuma pessoa negra, uma mulher, que nem todos esses grupos que historicamente nunca se viram representados nesse espaço. Eu acho que a gente tem que começar a naturalizar. Então eu queria que quando as pessoas pensassem, imaginassem um deputado, elas não imaginassem apenas um homem branco, com mais idade, com muito dinheiro, engravatado, que geralmente é uma imagem que as pessoas veem como distante. Que as pessoas possam imaginar uma pessoa jovem, uma mulher, uma pessoa negra, uma pessoa LGBT, também ocupando um espaço desse. Porque daí a gente começa a ressignificar o que é ser deputado. Ser deputado deveria ser acessível, todo mundo deveria poder se imaginar num espaço como esse. Eu acho que a partir do momento que a gente começa a ocupar esses espaços e mostrar que esses espaços também devem ser e são para a gente consegue estimular que mais pessoas participem. Vou te dar um exemplo, não em relação à juventude, mas na minha adolescência, a única referência LGBT que se tinha na política era o João Willis. E ele cumpriu um papel muito importante. Hoje a gente tem 6 mandatos aqui na Assembleia Legislativa. Quando eu era uma criança, um adolescente, eu estava entendendo minha sexualidade, assim por diante, eu imaginava que, enfim, a política não era um espaço para mim. E ainda tinha o João Willis, que pelo menos era uma expressão, mas era um em 1 milhão, vamos dizer assim. Hoje eu fico feliz de imaginar que uma pessoa que olha para a política hoje se sente representado por eu estar nesse espaço, se sente incentivado quando eu recebo uma mensagem de alguém dizendo que pretende disputar uma eleição ou entrar no ativismo de uma forma mais consistente por conta desse exemplo, né? Então acho que a gente precisa ter uma mudança, primeiro, na composição dos espaços e segundo, os espaços têm que falar a língua das pessoas. Enquanto a Assembleia Legislativa ela não pautar, existe um distanciamento muito grande, sabe? Às vezes eu estou num debate com os meus colegas parlamentares, depois eu vou para uma escola conversar com estudantes que estão no ensino médio, no ensino fundamental, e tem uma discrepância muito grande de temas, de avanço na consciência, muitas coisas que aqui ainda são tabus, nas próximas gerações já são muito mais avançadas do que aqui. Então, enquanto não se mudar essa composição para naturalizar, mas também quando não se mudar o conteúdo, eu acho que a gente vai sempre ter um distanciamento, porque as pessoas não vão ter interesse e disposição, nem vão ver sentido em se envolver com isso. É importante, não é, quando o deputado traz essa realidade de uma representatividade no parlamento. E aí a gente está aqui diante de uma situação, acho que muito importante, que é, por exemplo, a criação de uma frente parlamentar que vai representar, que vai trazer relações entre o cidadão e o parlamento, que vai aproximar deste parlamento da política, claro, os jovens que muitas vezes são colocados de escanteio. O senhor coordena a frente parlamentar contra a discriminação, a favor do orgulho LGBTI+. Como é que estão os trabalhos dessa frente parlamentar, deputado? Olha, eu acho que a frente parlamentar é um mecanismo muito interessante que a gente tem aqui, porque ao mesmo tempo você consegue agrupar
parlamentares que têm alguma afinidade com determinada pauta e você consegue ter um trabalho comum. Eu acho que isso é importante, porque a gente tem 94 deputados aqui e não é que os 94 deputados têm uma opinião muito singular sobre cada tema. Tem pontos de convergência entre cada mandato, alguns mais, alguns menos, mas eu acho que a frente parlamentar ela é interessante para você conseguir agrupar em torno de uma agenda comum, mas como você disse, Arthur, é mais interessante ainda para ela ter uma refração da sociedade. Então a frente parlamentar LGBT, que faz reuniões praticamente mensais, ela é aberta para os movimentos sociais, ela é aberta para as associações, ela é aberta para os ativistas, para vereadores, para pessoas que estão na luta na sua cidade, com um olhar muito importante para o interior. Porque eu nasci em São Paulo, me mudei para Franca, e descobri que no interior ser LGBT é ainda mais difícil. Isso cria uma falsa sensação nas pessoas LGBTs de que basta você escapar para uma cidade grande. Se você muda de Franca para São Paulo, você vai para uma terra de mil oportunidades. Isso não é verdade. São Paulo é uma cidade tão violenta, tão segregadora quanto, não é? Porque isso é estrutural das cidades. A questão é, no interior, alguns pequenos avanços que a gente já teve aqui em São Paulo, no interior são mais escassos. Por exemplo, a Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, ela é uma das maiores manifestações públicas do mundo. Nenhuma prefeitura, nenhum vereador, ninguém que tente, consegue impedir a realização da parada, porque ela já é consolidada, já é um espaço que foi ocupado. No interior, mês sim, mês também, a gente recebe denúncias de que prefeituras, de que vereadores, de que, seja lá quem for, impede a realização de uma atividade por ser LGBT, uma parada. Ou seja, a gente está mais atrasado em relação a esses avanços no interior. Então, a Frente Parlamentar ela tem esse objetivo de somar forças. Estamos tendo uma iniciativa muito bacana de fazer uma atividade itinerante da frente, estamos visitando cidades. A gente já foi para Valinhos, foi para Franca, tem uma outra marcada ainda para o ABC Paulista, isso por esse ano. Foi um projeto piloto. No ano que vem a gente vai conseguir organizar mais. Queremos visitar todos os mandatos de vereadores e vereadoras LGBTs que a gente tem pelo interior, para discutir como que são as pautas no município, como que a gente pode apoiar. Então tem sido uma experiência muito bacana para que além da nossa representação, além de nós termos 6 mandatos LGBTs aqui na LESP, que a gente possa traduzir isso também numa agenda política comum e possa sair de dentro da LESP para dar esse suporte, para fortalecer essas lutas onde as pessoas estão. Bruno, por favor. Deputado, no início da sua fala, você comentou, assim, em passant, sobre o projeto que foi aprovado na comissão da Câmara dos Deputados que proíbe o casamento homoafetivo. Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu olhar, sobre a sua visão, sobre tudo isso que aconteceu. Certamente você também tem contato com deputados federais que são do seu partido, que estão acompanhando isso ainda mais de perto em Brasília, mas eu queria saber, na sua avaliação, os riscos desse projeto, falando um pouco também sobre a questão do retrocesso e como é que você vê esse tema atualmente. Esse projeto é uma besteira sem tamanho. Primeiro porque não tem cabimento em 2020, é constrangedor. Até para algumas pessoas que são de direita. Em 2023 você está discutindo o retrocesso a uma união civil entre as pessoas. Isso já está consolidado, já está avançado. A gente já devia ter passado desse disco e está discutindo outras coisas. É constrangedor. Eu não tenho preocupação de que esse projeto vai impedir qualquer união, qualquer casamento, porque ele é inconstitucional, não é? Então, mesmo que ele consiga passar por todas as comissões da Câmara, o que eu duvido, mesmo que ele consiga passar pelo plenário da Câmara e pelo do Senado, o que eu duvido, mesmo que o presidente da República sancionasse, o que eu duvido, ele ainda seria inconstitucional. Então, ele não poderia ser aplicado. Ele está contra um entendimento constitucional do Supremo Tribunal Federal. Por que eles fazem isso também se eles sabem que ou o projeto não vai passar ou ele não vai conseguir ser aplicado para fazer uma disputa política na sociedade? Porque eles sabem que você colocar esse projeto em pauta, você ter a aprovação desse projeto por uma comissão importante da Câmara, você pauta a política. Você obriga o movimento LGBT, ao invés da gente estar discutindo avanços, a gente tem que voltar a discutir o básico, a voltar a convencer o básico. Você espalha o medo e você joga para sua turma. A gente vê isso acontecer muito nesse parlamento também. Como que projetos que são francamente inconstitucionais, não vão para lugar nenhum, mas elas têm um objetivo de você jogar para sua base ou você, enfim, tentar espalhar algum tipo de sentimento na sociedade. Eu acho que isso é
muito desnecessário, muito atrasado. Eu acho que a gente tem coisas muito importantes para discutir. A gente está aí com uma crise climática, ambiental, de grandes proporções, que devia estar centrando a atenção dos nossos legisladores. A gente tem ainda uma violência profunda contra a população LGBT, contra a população negra, contra as mulheres. A gente tem toda uma situação precária dos serviços públicos que precisam ser melhorados. Então, acho que a gente ser obrigado a precisar perder tempo discutindo coisas que já deveriam ser superadas, que as pessoas deveriam aceitar os direitos das outras pessoas e a validade desses direitos, é um atraso, é uma perda de tempo. Mas faz parte dessa disputa política em que eles nos vêm avançando e eles querem fazer um movimento oposto para que a gente recue, mas não vamos. Deputado, eu vou aproveitar que o senhor citou, você, citou a necessidade de falar a língua da população e dos diferentes grupos e destacar que, pelo que a gente observa, você utiliza muito bem as suas redes sociais, as mídias sociais. Acredito que sim. Alcança um público importante. E aí, em relação a isso, gostaria que você dissesse o que você pensa sobre a importância das mídias sociais nesse alcance da política e também quais são as problemáticas envolvendo também essas mesmas mídias sociais? Eu acho que por vários motivos, a política, ela tem um distanciamento das pessoas. As pessoas não se enxergam na política. A maior parte das pessoas, se você perguntar, elas são fartas da política, elas não gostam. Elas já têm uma rejeição automática. Porque o que elas estão acostumadas a ver é uma política que não dá retorno para elas, que não se comunica com elas, é uma política que só restringe os poucos direitos que ela tem, assim, ou que não dá conta de resolver os seus problemas. Então, eu acho que a gente tem um longo trabalho que é conseguir aproximar a política das pessoas. Daí a gente tem que ser muito criativo. Eu acho que a Rede Alesp, não fazendo merchan para vocês, mas eu acho que a Rede Alesp ela cumpre um papel fundamental mesmo. Porque o mínimo é que tudo o que acontece no espaço político, ele seja televisionado. Mas além de só transmitir as sessões, vocês criam espaços em que você consegue facilitar a compreensão desse conteúdo. Isso é um papel fundamental. Papel fundamental para você aproximar essa informação das pessoas de uma maneira que ela naturalmente não procuraria, não teria, não se interessaria. Nós, como parlamentares, a gente também tem que tentar fazer isso. Porque ainda mais a Assembleia Legislativa de São Paulo, que fica numa região que é até bastante isolada do restante da cidade, para não dizer isolada das cidades do interior. Eu moro a 400 quilômetros daqui. Então você tem um distanciamento natural do que acontece nesse prédio. Você tem uma necessidade de você conseguir comunicar isso, tudo o que acontece aqui dentro para as pessoas, de uma maneira que vai atingir. Aí você tem que usar a criatividade. Eu acho que desde a campanha eleitoral, e como foi dito, nossa campanha eleitoral ela foi muito humilde em recursos, a gente fez uma campanha que atingiu muita gente através da rede social, porque a gente tentou compensar essa falta de recursos com criatividade, com falar a coisa que as pessoas precisavam ouvir da forma mais interessante possível. A mesma forma aqui. Hoje, por exemplo, está em pauta um projeto que eu sou frontalmente contra, que eu acho que é muito ruim para as pessoas, que é a privatização da Sabesp. Tem os deputados que são a favor e defendem isso. Só que a maioria das pessoas não está absolutamente consciente sobre a privatização da Sabesp, nem os seus pontos favoráveis, nem os pontos contrários, certo? Então, acho que um desafio que nós temos para tentar convencer dos nossos argumentos, e que os deputados que são a favor têm, é comunicar isso para as pessoas, de uma forma que elas vão entender, que vai tornar essa discussão mais acessível, sabe? Do que dificilmente as pessoas vão conseguir acompanhar uma longa sessão, um longo debate, ler todos os relatórios. Então, acho que o nosso trabalho é usar esse mecanismo da rede social, que não é um território isento também, porque também parece que a rede social é um fórum aberto, não é? Tem os algoritmos, tem vários marcadores ali que, inclusive, a sua condição econômica ajuda ou atrapalha, porque você pode, né, ter todo um crescimento com impulsionamento, com dinheiro, e a gente que não tem esses mecanismos fica lá para trás, vamos dizer assim. Mas é utilizar esses mecanismos para conseguir comunicar com as pessoas da forma que vai fazer essa mensagem chegar e surtir o melhor efeito possível. Muito bem, deputado. Olha, só para a gente recapitular aqui o nosso cidadão, lembrar disso, a cidadã também que está nos acompanhando, o senhor coordena, então, 3 frentes parlamentares, como já dissemos aqui, defesa da Unesp, direitos da população LGBTI, mas também sobre o combate às mudanças climáticas. Agora há pouco, muito recente, o senhor comentando, então, respondendo a uma pergunta do Bruno Oliveira, o senhor trouxe, então, uma menção a essa situação. O planeta precisa de ajuda.
O planeta vai continuar. Quem precisa de ajuda para sobreviver nele somos nós, né? O planeta ele vai continuar mais quente, mas vai continuar. Quem precisa de ajuda somos nós, são as outras espécies. Eu acho que a mudança climática, 2023, a gente vai ser um ano que eu imagino que a gente vai se lembrar nos próximos anos. Porque assim, a gente tem uma consciência, a gente tem um instinto, né, de autopreservação, que é pensar que o problema não vai nos atingir. Então, vocês já devem ter ouvido coisa tipo, o mundo vai acabar mesmo, mas vai acabar daqui a uns anos, vai os pais falar, a sua geração vai sofrer muito mais que a minha, os seus netos, então, nem se fala. E daí a gente meio que busca um conforto aí, de falar, não vai ser comigo, sinto muito pelos que virão. Isso não procede. Isso por si só já seria um argumento imoral, egoísta, né? Porque a gente tem cuidados que virão, mas mesmo considerando esse argumento, não procede. O que a ciência diz pra gente, todos os principais climatólogos do mundo, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, alerta a gente, é que a gente está caminhando a passos muito largos para ainda nas próximas décadas a gente ter um aumento da temperatura média da Terra para um patamar insalubre para a sobrevivência. Eu acho que 2023 vai ser um ano que a gente vai se lembrar, porque é o ano em que, pelo menos aqui no Brasil, para a grande maioria das pessoas, a gente não pôde mais, a gente não teve mais condição de falar mudança climática é um negócio para depois. Por quê? Primeira semana do ano, evento climático extremo, uma tragédia em Araraquara, que destruiu parte da cidade e deixou mortos lá na cidade. No feriado do Carnaval, tragédia no litoral norte aqui em São Paulo, mais de 60 pessoas mortas. Rio Branco, no mês de março, no Acre, inundação. Mais de 3 ciclones extratropicais no Rio Grande do Sul. Agora essa onda de calor infernal que a gente vive aqui no Sudeste e em boa parte do país. Ou seja, as pessoas estão sentindo na pele ou estão vendo pela televisão, está chegando para elas a informação de que não tem nada normal, Arthur. Não tem nada normal. Esses eventos, eles são da natureza, mas eles são provocados pela ação da humanidade sobre a natureza. Não é que a gente está vivendo um ciclo da natureza diferente, não. É o que alguns geólogos chamam de antropoceno, que é um novo período geológico em que as condições da natureza elas estão sendo moldadas pela ação da humanidade, sobretudo pela emissão de gases poluentes na atmosfera que geram o aquecimento global e, consequentemente, todas as suas consequências. Ou seja, eu acho que se é um problema tão urgente, tão grave, e a ciência, que devia ser o nosso norte, o nosso, né, que devia nos basear, alerta as suas consequências, deveria ser prioridade número 1 de todos os gestores, de todos os chefes de executivo, de todos os parlamentares, tá pensando para já o que a gente vai fazer. Quando a gente fala de política climática, a gente fala de política de mitigação, ou seja, como que a gente vai cortar na raiz a causa, então como que a gente vai reduzir as nossas emissões para que o problema não se aprofunde, mas a gente fala de política de adaptação ou prevenção, que é, considerando que a mudança climática já é uma realidade, o que a gente vai fazer para reduzir os seus efeitos? Por exemplo, para o que aconteceu no começo do mês de novembro, quando teve um temporal, quando tiveram um vento de mais de 100 km por hora aqui em São Paulo, a cidade esteja preparada para absorver isso e não fique no estado de calamidade que a gente teve. 3 pessoas mortas na região metropolitana de São Paulo, 2 milhões de pessoas sem acesso à energia, todo um prejuízo econômico para as pessoas. Ou seja, isso precisa estar na ordem do dia com prioridade, porque essa é a principal questão que a gente vai enfrentar. Deputado Bruno Kleber, a gente precisa fazer um intervalo. Claro, o nosso papo está demais interessante. Você que está aí do outro lado, é o tempo de você tomar uma água. O deputado Guilherme também. A gente encheu um pouquinho o copo dele aqui. Até já. Muito bem, o Conexão Paulista está de volta. Recebemos hoje o deputado Guilherme Cortes, do PSOL, coordenador de 3 frentes parlamentares aqui na Assembleia Legislativa, de combate às mudanças climáticas em defesa da Unesp e a Frente Parlamentar em defesa dos direitos da população LGBTI+. Mais uma vez, muito obrigado pela presença do senhor aqui conosco. Eu que agradeço. Também estão conosco aqui o jornalista aqui em minha frente, Bruno Oliveira, e também Kleber Gonçalves, todos nós juntos e reunidos
para esse bate-papo com o deputado. Deputado, no primeiro bloco falávamos sobre a importância do combate às mudanças climáticas. E aí vale lembrar que também o senhor tem falado muito sobre esse assunto aqui no Palácio 9 de Julho, além fronteiras também do Palácio 9 de Julho. A gente vai recuperar agora uma entrevista com esse mesmo tema que o senhor concedeu à Rede Alesp. Por favor, direção. Estou muito feliz de estar aqui com essa mesa tão grande, tão diversa, que nem coube na mesa, que a gente vai trocando um para frente, um para trás, com tanta gente que pôde vir aqui hoje, para a gente lançar a primeira frente parlamentar de combate às mudanças climáticas que essa Assembleia já teve. O que, ao mesmo tempo, é um motivo de muito orgulho, mas é um motivo da gente pensar, só agora, porque não é só hoje, em 2023, que a gente fala e que a gente precisa falar sobre o combate às mudanças climáticas. Mas se estamos aqui, vamos fazer valer, porque a gente ainda tem tempo de lutar. E o tempo é uma coisa cada vez mais preciosa e mais escassa quando a gente fala de enfrentar as mudanças climáticas. E aí, deputado, só pegando um gancho na fala do senhor, uma pergunta que o senhor fez só agora. Infelizmente, a gente já tem, a ciência já dava para a gente muitos indícios, muitas provas da gravidade da mudança climática, do que precisava ter sido feito para que a gente não chegasse agora, em 2023, na situação que a gente está, e correndo contra o tempo para poder revertê-la ainda em tempo hábil. Mas, infelizmente, por conta do negacionismo, por conta dos interesses econômicos de setores que têm interesse em continuar mantendo suas atividades, mesmo que isso coloque tudo a perder, como é o caso da exploração de combustíveis fósseis, como é o caso de uma série de atividades predatórias com a natureza, o garimpo ilegal, o agronegócio, com uma determinada forma de produção. Ou seja, são formas de você lidar com a natureza que elas não são sustentáveis. A longo prazo elas esgotam os nossos recursos e elas levam a esses problemas. Eu acho que é um atraso que a gente hoje não esteja preparado ainda para o que aconteceu aqui na região metropolitana de São Paulo, para o que aconteceu no litoral norte. A maior parte das cidades do Brasil e do estado de São Paulo, elas não têm um plano de prevenção às mudanças climáticas. Elas não começaram a discutir como adaptar as suas vias, como adaptar as suas construções, como adaptar os serviços públicos para reduzir o impacto desses eventos, que inclusive vão se agravar. Então, acho que isso é muito ruim. A gente viu, por exemplo, uma jovem, mais ou menos da minha idade, que morreu durante um grande evento público no Rio de Janeiro, um show, e centenas de pessoas passando mal por conta da alta temperatura. A gente viu a calamidade que virou aqui na região metropolitana de São Paulo por conta das fortes chuvas. A gente viu pessoas perdendo tudo no litoral norte por conta de uma chuva recorde que teve lá durante o feriado do Carnaval e a avalanche, sabe, dos morros. Isso é muito perigoso para o futuro. A gente viu tempestades de terra na região de Franca, de Ribeirão Preto. A gente viu Manaus coberta por fumaça. A gente vê os rios da Amazônia secando. Ou seja, a natureza está dando... Não, se desenhasse, não ficava mais explícito que a mudança climática já é uma realidade. E o que a ciência está nos dizendo é que a gente ainda tem tempo para conseguir reverter que ela vá para padrões onde a vida na Terra vai ser seriamente ameaçada. E acho que o intuito da frente parlamentar é justamente a gente trazer esse senso de urgência para a Assembleia. A gente precisava estar discutindo mais legislação para a mudança climática. A gente precisava estar discutindo medidas para proteger as pessoas da onda de calor extremo, para investir em infraestrutura resiliente, para buscar a redução das nossas emissões aqui no estado. O estado de São Paulo é o maior estado do país. Teria muitas condições de influenciar, de liderar uma transição ecológica no país e no mundo também. Então, acho que a gente está muito atrasado para isso. Ainda temos tempo, mas é necessário que quem está no poder hoje, quem está no executivo, quem está no legislativo, que todos os deputados da Assembleia, eles se conscientizem sobre essa urgência e coloquem em prática as medidas que a gente precisa fazer para evitar suas consequências. Deputado, você acabou de elencar uma série de tragédias de desastres naturais, tanto no Brasil quanto aqui no estado de São Paulo. E o mais recente relatório da ONU diz que os países não vão conseguir cumprir a meta do Acordo de Paris, que já o que foi estipulado já é insuficiente, levando em conta o aquecimento global. Sim. E aí a minha pergunta é,
Você acredita que esse é um tema que está tendo a atenção necessária do poder público e também das empresas? E o que é necessário para que a sociedade, de maneira geral, olhe com mais atenção, olhe com esse senso de urgência que você colocou aqui? E o que de fato de prático deve ser feito para ontem já, para que a gente não presencie, não viva outras tragédias naturais? Sem sombra de dúvida, não está tendo a atenção devida. Inclusive, não é à toa que a juventude ela é um dos setores que é mais mobilizado na pauta das mudanças climáticas. A gente teve as greves estudantis pelo clima, que não tiveram tanto peso no Brasil, mas que foram um movimento muito forte nos países do norte, porque é justamente uma geração que está vendo a sua perspectiva de futuro ser ameaçada por conta de eventos, por conta de coisas que não foram nós que geramos. Sequer eu acho que a gente deve tratar o peso da mudança climática como se fosse uma responsabilidade compartilhada de todo mundo. Porque não é verdade que o consumo urbano da maioria das pessoas, muito menos das pessoas aqui do sul global, ela é igualmente responsável. Tem todo o debate do banho, né? Tome banhos mais curtos. Se todo mundo parasse de tomar banho no Brasil, as pessoas iam feder mais. Isso não ia mudar em nada o panorama da mudança climática. Se as pessoas continuarem queimando combustível fóssil, emitindo gás poluente na atmosfera na mesma frequência, o mundo inteiro pode parar de tomar banho, que a mudança climática não vai se alterar em nada. Esse debate que a gente faz sobre recurso hídrico, sobre o uso dos nossos recursos naturais, quem é verdadeiramente responsável pela crise que a gente está vivendo é um punhado de pessoas que lideram atividades econômicas que produzem muito mais do que todas as pessoas comuns, simplesmente. E justamente por conta do peso econômico e político desses setores, eles conseguem travar que as políticas públicas, que os governos, que as autoridades, elas façam as mudanças que são devidas. Então, eu acho que depende da gente ter um envolvimento da sociedade, uma mobilização da sociedade para tomar o destino nas nossas próprias mãos. Falar assim, nós não vamos deixar que a nossa vida seja ameaçada por conta de um interesse alheio, estranho. E eu acho que tem várias medidas que a gente tem que pensar. Em primeiro lugar, medidas de mitigação. Então, ainda é possível reverter esse cenário, mas para isso a gente precisa ter medidas radicais. A gente precisa frear o desmatamento, porque o desmatamento ele também é responsável pela emissão de carbono. A gente tem que buscar formas de produção na agricultura sustentáveis, como é o caso da agroecologia, que você tem menos a dependência dos agrotóxicos, você não tem aquela necessidade de você derrubar uma floresta inteira para criar pasto, para criar, sabe, que também emite poluentes. A gente precisa deixar os combustíveis fósseis debaixo da terra. Ele não pode mais admitir a perfuração de mais poços de petróleo. Eu sou frontalmente contra a exploração de petróleo na foz do Amazonas também, porque a gente não pode mais colocar mais CO2, colocar mais carbono na atmosfera. A gente tem que começar a fazer urgentemente um investimento em fontes de produção de energia alternativas, energia eólica, energia solar, outras matrizes energéticas que não emitem esses poluentes. E precisamos pensar em medidas de prevenção, de adaptação. O que são essas medidas? São medidas que consideram assim, a mudança climática, mesmo que a gente consiga reverter, ela já está acontecendo. Mesmo que a gente consiga fazer a curva, a gente ainda vai lidar com uma boa carga de eventos climáticos extremos nos próximos anos. Ondas de calor, tempestades de terra, problemas com colheita, queimadas e assim por diante. Então a gente já precisa tomar medidas para se antecipar, que nem se você tem um problema na sua casa, você tem um cano que está pingando, por exemplo, você coloca um balde lá. Você vai buscar consertar o cano, mas você coloca o balde para não encharcar a sua casa inteira. A gente já tem um problema, a ciência já diz para a gente que é questão de tempo para acontecer, num período de chuva mais intensa, outras tragédias como aconteceram no litoral norte. Portanto, medidas de adaptação é o que fazer para reduzir esses efeitos. Você valorizar a defesa civil, você ter uma política de habitação para as pessoas que eventualmente ficarem desabrigadas, você ter toda uma política de preparação, de treinamento das pessoas para que elas consigam se proteger, consigam ir para os lugares que são mais seguros, consigam evitar suas perdas, você ter toda uma obra na formulação das cidades, na infraestrutura, para você ter infraestrutura resiliente. Hoje você tem um tipo de asfalto que absorve melhor a umidade, a chuva, evita sabe, as inundações, as enchentes e assim por diante. Tem muitas tecnologias que estão aí, que a ciência, que as políticas públicas têm desenvolvido e que a gente precisa colocar em prática elas para, em primeiro lugar, frear a causa e, em segundo lugar, remediar os efeitos.
Deputado, acho que para quem nos acompanha, ficou claro que você não pauta somente projetos e causas ligadas à questão LGBTI+, né? Mas, de certa maneira, eu quero voltar a essa temática e lembrar que você faz parte da CPI da transição de gênero. Eu quero que você fale para a gente como é que estão os trabalhos da CPI, o que você tem percebido nessas discussões e como essa CPI deve encerrar agora no final do ano. Olha, a CPI ela vai encerrar comprovando qual era o meu palpite no começo. A CPI não tinha razão de existir. Essa CPI ela tem o objeto de investigar alguma suposta irregularidade num ambulatório que realiza o procedimento de transição de gênero, sobretudo com adolescentes que manifestam disforia de gênero, né? Então uma incongruência com seu gênero, que não faz qualquer intervenção cirúrgica nem nada do tipo, mas que dá acompanhamento para as famílias, que aliviam um pouco o sofrimento dessas famílias e dão um acompanhamento para que as pessoas possam tomar as melhores decisões e se entender. A legislação brasileira ela é absolutamente clara sobre quais são as normas que regem esse procedimento. E o Hospital das Clínicas, que é o principal hospital do país, ele cumpre rigorosamente todas as orientações, ou seja, bastava uma pesquisa muito rápida, uma averiguação muito rápida, para você averiguar que não tinha nada de errado lá, nada de desconformidade com a lei, a menos que você queira mudar a lei. Ou que você queira ir contra o avanço da medicina, vamos dizer assim, né? O que já se avançou em relação a essa temática. Então, acho que a CPI não tinha razão de existir. A gente poderia estar utilizando o espaço de uma CPI para discutir coisas mais importantes, mais candentes, problemas mais sérios. Inclusive, discutindo não para você restringir, reprimir os poucos serviços que já existem, mas você fazer uma CPI para discutir a realidade da população trans no estado de São Paulo, como a Câmara Municipal de São Paulo fez, uma CPI da transfobia, e recomendar não a restrição desses equipamentos, mas que você justamente busque mais políticas públicas para que uma população que é absolutamente vulnerável, ela tenha acesso à saúde. Então, o andamento da CPI comprovou essa tese, a CPI mal conseguiu se reunir. As duas únicas oitivas que tiveram deixaram os próprios deputados que tinham um preconceito em relação a isso constrangidos, porque revelaram que não havia nada errado acontecendo lá. Então, acho que ao mesmo tempo foi um mau uso de tempo e de dinheiro público, podia ser aproveitado de outra forma. Acho que a CPI, espero que a CPI termine com alguma sanidade, que diante do que nos foi apresentado pelos profissionais, pela ciência, pelos estudos que todos os deputados realizaram, que faça um relatório que não busque criminalizar, que não busque reprimir aquele ambulatório nem o Hospital das Clínicas, mas justamente, tendo feito esse diagnóstico, reconhecer a importância que aquele serviço tem e a necessidade, na verdade, daquilo virar uma política pública mais global, da gente ter mais ambulatórios, da gente ter mais equipamentos públicos, onde uma pessoa trans, uma pessoa que manifesta disforia de gênero, que está em conflito, que tem um problema familiar, que sofre com preconceito na escola, no ambiente de trabalho, na sua comunidade religiosa, que ela possa ser atendida, porque essa também é a função do Estado. O mesmo procedimento que é realizado no ambulatório do Hospital das Clínicas é realizado em uma série de outros tratamentos, não existe o mesmo questionamento. Só existe o questionamento porque estamos falando de pessoas trans. E para algumas pessoas, as pessoas não merecem atendimento médico. Eu acho que a sua opinião está errada. Eu acho que o fundamento dessa CPI esteve errado. E eu espero que, diante do seu desenrolar, do seu andamento, o relatório ele indique isso também. A gente tem um grande problema para avançar em relação à saúde da população trans no estado de São Paulo. E ele não passa por você reprimir os poucos espaços que já existem que fazem esse atendimento. Passa por você incentivar, para você pensar uma política mais ampla ainda. Deputado Kleber Bruno, vamos recapitular aqui então. O deputado coordena 3 frentes parlamentares. Falamos já sobre combate às mudanças climáticas. Falamos também dos direitos da população LGBTI+, tem a defesa da Unesp, mas é importante lembrar também que o deputado apoia mais 49 frentes, conforme então os números divulgados pelo site da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, al.sp.gov.br. E o deputado também participa, além dessa comissão da CPI de tratamento para a transição de gênero, também tem a Comissão de Administração Pública e Relação do Trabalho. E a Comissão de Meio Ambiente. Muito bem. E Desenvolvimento Sustentável. Como é que estão os trabalhos nas comissões, especificamente sobre a administração pública? Olha, a gente tem debates importantes para travar pela frente, como é o caso da reforma administrativa do governo,
que almeja extinguir aí cerca de 5 mil cargos, sobretudo de servidores comissionados. É um debate que ainda não avançou aqui dentro da Assembleia. A gente tem o projeto de privatização da Sabesp, que na minha visão, infelizmente, não foi submetido para tramitação na Comissão de Administração Pública, porque é a comissão que tem a prerrogativa de discutir as questões referentes à administração pública direta e indireta no Estado. Então, consequentemente, a desestatização de uma empresa estadual é matéria de administração pública. Também é matéria de meio ambiente, porque a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável ela tem a prerrogativa de discutir a política de recursos hídricos do Estado. Então, acho que a gente tem um debate muito importante para fazer, Arthur, sobre o sentido do serviço público. Hoje existe um debate político ideológico aqui na Assembleia, em todos os espaços, sobre qual que é a validade do serviço público. A gente tem vários deputados que se organizam com uma corrente de pensamento de que o serviço público ele é sobressalente, ele é desnecessário. Acho que quanto menos serviço público, melhor. Eu não me afilio a essa ideia. Na minha visão, o serviço público existe por um motivo. Porque você tem uma série de direitos na Constituição Federal e para que eles sejam efetivados, você precisa de pessoas trabalhando por isso, você precisa de instituições. Ou seja, a Constituição diz que você tem direito à educação. Só que nem todo mundo teria acesso à educação se não tivesse uma escola pública, uma creche pública, com professores concursados, com merendeiras, com servidores. A Constituição diz que todo mundo tem direito à saúde, mas nem todo mundo teria acesso à saúde se não existisse o SUS, onde você pudesse ir num UBS, num pronto-socorro. Você tem direito a se mover pela cidade, mobilidade urbana. Nem todo mundo consegue se mover pela cidade se você não tiver um ônibus, se você não tiver um trem, um metrô. Por isso eu acho que essa lógica da gente transferir o que é direito da população, o que deveria atender ao interesse público para a iniciativa privada, dá errado. Porque nem está dando errado com a Enel. A culpa não é exclusivamente da Enel. Claro, a empresa é absolutamente negligente. Mas a Enel, como uma empresa privada, ela trabalha com uma lógica, que é a lógica de o que vai ser mais benéfico para o meu ganho, para a minha receita, para a minha lucratividade. Não à toa a Enel dobrou o seu lucro de 2018 agora para 2022, só que ela cortou 36% dos seus funcionários. Essa é a lógica. Você está ganhando mais, você corta o número de funcionários, porque daí você aumenta o ganho, certo? Resultado, quando teve um evento climático extremo, um temporal, as pessoas ficaram 3 dias sem conseguir falar com a empresa, porque tem pouco funcionário, não consegue falar no teleatendimento mesmo. Alguns lugares ficaram 4, 5 dias sem conseguir religar a luz. Essa lógica vai se repetir tantas vezes quanto a gente buscar privatizar empresas que são estratégicas, serviços que são estratégicos. Se a gente privatizar a Sabesp, digo para você e fica registrado aqui, daqui a dentro de 10 anos vai ter uma CPI sobre a privatização da Sabesp aqui, dizendo a mesma coisa. Ah, a concessionária da Sabesp é ruim, não atende as pessoas, a conta aumentou, precisamos chamar eles para investigar. O problema não é de uma empresa em si, o problema é da privatização. Então, acho que a administração pública tem sido um espaço importante para a gente travar esse debate. O serviço público, ele tem defeito que nem qualquer coisa na vida, porque ele é executado por pessoas de carne e osso, que são falhas, né? E porque ela depende de políticos como nós, que determinam se vai ter mais ou menos investimento. Eu sempre defendo mais investimento no serviço público. Agora, o serviço público ele tem uma vantagem que a iniciativa privada não tem. Tem duas. Primeiro, ele por obrigação, ele tem como princípio atender o interesse coletivo, então ele tem que colocar o bem-estar coletivo acima do interesse privado individual, coisa que a iniciativa privada não tem, e o serviço público está sob controle público. Ele é gerido por pessoas que são eleitas pela população, pelos deputados, pelo governo e assim por diante. A iniciativa privada não tem nenhuma dessas coisas. Então, enquanto a gente continuar passando serviços e direitos que são essenciais para as pessoas, para que empresas privadas tomem conta e administrem segundo a sua lógica privada, segundo os seus interesses, a gente vai estar tendo esse problema recorrentemente. É um pouco esse debate que a gente tem travado na Comissão de Administração Pública. Bruno. Deputado, agora eu quero falar um pouco sobre a sua relação com Franca. Recentemente, vou fazer até uma introdução, um dos principais nomes do esporte brasileiro, talvez o maior nome do basquete brasileiro, o Oscar, fez um comentário, no mínimo, infeliz, para não dizer... Muito mal educado, né? Exato, para não dizer isso, sobre a cidade de Franca. E eu quero saber primeiro assim, como é que você recebeu isso e também como você tem se visto representando Franca aqui na Lesp, as demandas da cidade que você defende, enfim, como é que tem sido isso aqui no seu mandato?
Bruno, eu não nasci em Franca. É, Nasci em você São Paulo. você é de São Paulo, sim. Sim, me mudei para lá em 2016. Uhum. E gera um certo estranhamento, né? Porque as pessoas falam, uma pessoa de fora vai representar a cidade e tal. Eu fiz a escolha de morar em Franca, ao contrário do Oscar Schmidt, que fez esse comentário muito mal educado, se referindo a quando convidaram ele para vir para Franca. E eu escolho morar em Franca, eu escolhi continuar em Franca depois que minha faculdade terminou, porque eu vi uma cidade maravilhosa, uma cidade que tem problemas que nem qualquer outra, mas que tem um povo trabalhador, que tem muito orgulho das suas conquistas, das suas lutas, como é o caso do basquete, mas não só. Franca é uma cidade que tem um histórico de luta da categoria dos sapateiros, porque Franca foi um polo industrial muito forte do estado, ainda é, embora esteja sofrendo com o efeito da desindustrialização. O Sindicato dos Sapateiros são um dos maiores sindicatos, um dos mais combativos sindicatos do país na cidade. Então, o povo de Franca tem muito orgulho das suas lutas. Eu me senti muito acolhido, muito enraizado na cidade, apesar dos problemas que todas as cidades têm, e como eu estava dizendo, as cidades do interior têm alguns a mais. Então, por exemplo, Franca é uma cidade muito intolerante com a diversidade sexual e de gênero. Eu mesmo já fui vítima de agressão e conheço, não tenho dedo para contar quantos casos de pessoas que foram agredidas, que foram de qualquer forma na cidade aconteceram. Então, acho que essa fala do Oscar é repugnante, é muito mal educada, até algumas pessoas falam que é até dor de cotovelo, né? Porque Franca hoje é considerada a capital nacional do basquete, ganhou recentemente o Franca Basquete ganhou o campeonato intercontinental e o Oscar nunca recebeu muita pelota lá na cidade. Agora, aproveita, você já bateu bola, já jogou basquete no seu tempo livre, gosta? Um pouco, mas eu sou uma pessoa pouco esportiva, viu? Eu não tenho muita habilidade nessa área, eu gosto mais de vôlei. Mas eu acho que uma coisa que a gente pode extrair da fala do Oscar é que a gente precisa retomar na cidade de Franca a autoestima das pessoas. Porque Franca, assim como boa parte do estado de São Paulo, é uma cidade que foi atingida pela desindustrialização. Então Franca era um polo calçadista muito forte por vários motivos, guerra fiscal, N fatores. As indústrias têm diminuído. As pessoas, sabe, o que antes eram grandes indústrias, hoje as pessoas trabalham de uma maneira quase artesanal. Em toda a garagem, principalmente nos bairros da periferia, as pessoas trabalham confeccionando sapato manualmente. Centenas de pares, assim por diante, ganhando muito menos. Ou seja, Franca está numa encruzilhada. Ano que vem, Franca faz 200 anos. Eu acho que essas datas elas são sempre importantes para a gente refletir sobre o sentido, sobre o futuro, fazer um balanço da experiência anterior e se projetar para o futuro. Eu acho que Franca precisa retomar a sua autoestima, precisa reencontrar o seu lugar no estado de São Paulo, precisa voltar, sabe, a ser valorizado. Franca é uma cidade que é muito... E a gente sempre criticou isso, muito negligenciado, muito abandonado pelo governo do estado. Lembro que na época da pandemia de Covid-19, era uma das cidades que recebia por último os lotes de vacina. E assim por diante, tem pouco investimento público, estadual e federal na cidade. Eu acho que isso passa por você rediscutir qual que é o papel estratégico da cidade, como que a gente pode ter uma cidade à altura do potencial que é. Franca é uma cidade com 350 mil habitantes, segundo o último censo do IBGE. É uma das maiores cidades aqui do estado de São Paulo, uma das 100 maiores cidades do Brasil. É um polo industrial importante, tem uma matriz econômica diversificada, pode se desenvolver mais e pode reencontrar o seu papel no estado. Eu acho que a fala do Oscar é absolutamente lamentável, desprezível, desrespeitosa, porque não condiz com a cidade que é. Ao mesmo tempo, eu acho que é necessário a gente fazer essa reflexão. Franca faz 200 anos, ainda é a cidade do calçado? Como que pode voltar a ser, ou como que a gente pode investir em outras ferramentas de produção na cidade, principalmente nesse contexto de transformação da nossa sociedade, de mudança climática, de novos desafios que estão se impondo. Mas eu tenho um grande orgulho, viu, Bruno, de representar Franca aqui, porque é isso, eu sou o deputado mais jovem que foi eleito pelaquela região, primeiro de esquerda, primeiro LGBT, primeiro do meu partido. Não sou da cidade, não sou sequer da região, então eram várias barreiras que todo mundo colocava que uma pessoa como eu nunca teria condição de representar uma cidade como Franca. Eu fico feliz de estar fazendo parte desse processo de mudar esses conceitos. Bom, deputado, você chegou aqui na LESP, né? Mesmo com essas críticas, com essas descrenças. E aí eu quero pouco saber... dinheiro, né? Pouco dinheiro, como o senhor apontou. E aí eu quero saber o seguinte, como é que tem sido aqui na LESP as tratativas com os deputados da oposição, com os deputados da situação? Quais são as aprendizagens que você teve até o momento em relação a esse cenário político da LESP? Porque queria que você exemplificasse para a gente, trouxesse isso à tona. Olha, Kleber, tem sido um ano de muitas experiências. Eu nunca tinha tido um mandato parlamentar.
como você disse, as pessoas não imaginam que eu seja deputado pela minha idade, por N fatores, pelas pautas que a gente defende, que ainda tem pouca vazão dentro da política majoritariamente. Então, chego na Assembleia para aprender muito. Eu acho que eu tenho aprendido muito esse ano. Eu respeito todo mundo e trato todo mundo bem. Acho que todos os deputados podem comprovar isso. Menos quem me desrespeita. Quem não quer me respeitar, quem não quer me tratar bem, eu não retribuo, não, entendeu? Mas eu cumprimento todo mundo, converso com todo mundo e aprendo muito com vários deputados que pensam as mesmas coisas que eu e que não pensam as mesmas coisas que eu, mas que a gente acho que tem que retomar a capacidade da gente conseguir dialogar, da gente conseguir se entender, da gente buscar os argumentos racionais. Então tem sido uma experiência muito interessante para conseguir entender o funcionamento, tanto para as coisas corretas quanto as coisas que eu acho que funcionam de uma forma errada, que deveriam funcionar mais. Eu acho que a Assembleia deveria atuar mais rápido, produzir mais. Tem uma coisa muito importante para ser discutida e a gente aprovou uma quantidade pequena de projetos de lei que de fato vão ser concretizadas esse ano, até porque o governo vetou a grande maioria dos projetos de deputados que foi aprovado. Então acho que a gente precisava produzir mais aqui, discutir mais aqui, tem questões muito candentes, muito importantes, que precisava avançar aqui e que lamentavelmente por conta de filtros ideológicos não avançam. Então, por exemplo, projetos, como a gente estava dizendo, relacionados à população LGBT são muito estigmatizados nessa casa, muito estigmatizados. Dificilmente a gente consegue ter um avanço, votar no plenário um projeto estrutural em relação à população LGBT. Ou um projeto que seja o mais simples possível, porque existe todo um estigma moral, ideológico em relação a isso que não nos ajuda a avançar. Como eu estava dizendo, eu acho que a gente precisava voltar toda a atenção de todos os deputados, não só dos que são ambientalistas, que são ligados à pauta, mas todos os deputados precisariam estar pensando como que nas suas pautas, nas suas áreas, eles iam aplicar num contexto de mudança climática. A gente precisa discutir com urgência o formato das nossas cidades, a educação, a saúde e tal, o transporte público, da perspectiva de que tudo isso vai ser executado num contexto anormal, atípico. Então, eu acho que existem pautas que são importantes que não andam na velocidade que deveriam. Tem sido uma experiência, entender o funcionamento, mas também tem sido uma experiência de muito aprendizado. E eu gosto muito de ter uma relação respeitosa com todos os deputados e também receber uma relação respeitosa, mesmo quando a gente diverge, quando a gente discute, mas a gente conseguir fazer isso no âmbito do respeito mútuo e tentar progredir. Na CPI da transição de gênero, por exemplo, que eu tenho uma posição frontalmente diferente de outros deputados, mas eu espero, porque a gente tem feito um debate de qualidade para conseguir avançar, tem ficado muito claro, sabe? De acordo com o que o ambulatório, que é o objeto, investiga e a legislação, tem ficado muito claro para quem queira entender que não existe problema nenhum ali. Então, acho que existe algum espaço para a gente conseguir trabalhar no convencimento, trabalhar na racionalidade, trabalhar com os fatos e não apenas com os filtros e com as diferenças ideológicas de cada um. E acredito que seja exatamente esse o propósito deste programa, não é, deputado? Conectar os paulistas e para que, de fato, essa conexão traga algo de importante, obviamente. E é muito interessante também, Arthur, se me permite, porque aqui na Lesp eu sou muito jovem, né? Eu trabalho aqui hoje com pessoas que eu tinha como referência, como admiração, e continuo tendo. Então, poder estar dividindo a legislatura com o Suplicy, com a Alessi Brandão, com o Carlos Janazzi, que foi quem lá atrás foi responsável por eu me filiar no PSOL, que eu sempre tive como uma referência, é uma oportunidade fantástica, assim. E eu digo, a questão, Kleber, não é em relação à idade. Não é claro que eu acho que é importante a gente ter mais pessoas jovens, de várias faixas etárias, aqui dentro, para que você vai naturalizando que todo mundo pode estar aqui. Agora, a questão é muito mais do conteúdo, do que a pessoa defende, do que a pessoa pensa, porque eu acho que não tem nenhuma diferença etária, vamos dizer assim, entre eu e o Suplicy. A gente defende as mesmas pautas, está junto nas mesmas lutas. Tem uma diferença de experiência, ele tem uma experiência muito maior do que a minha. Eu tenho o privilégio de poder aprender com essa experiência, né? Então essa tem sido a melhor parte, eu acho, desse balanço de primeiro ano, ter a oportunidade de aprender com as pessoas e que mostram pra gente que vale a pena continuar lutando pelas pautas que a gente acha justo. Porque a sociedade ela é cheia de coisas para tentar esmorecer a gente. Ah, não vale a pena, está dando murro em ponta de faca e tal. Quando você vê uma pessoa como o Suplicy, que está nessa mesma luta há tanto tempo, mantendo a sua coerência, sendo um patrimônio de ética, de coerência, isso mostra que a gente está no caminho certo. E isso é muito legal. Muito bem, deputado. E aí essa conexão
E essa juventude que vem se mostrando no maior parlamento estadual da América Latina. E, aliás, essa juventude tão atuante, não é? É uma geração que fala com as redes sociais, que fala de uma forma diferente. E agora, deputado, a gente vai acompanhar algumas publicações nas redes, nas páginas sociais do senhor, que parecem falar de fato diretamente com quem acompanha o seu trabalho. Será que... E olha só, a gente tem aí, olha, já uma dessas publicações. Fim de mais um dia de trabalho. Esse dia aí foi hard. Foi hard, tá aí, olha, muita gente acompanhou aí essa publicação, pois deputado. Quão importante é trazer, não é, olha só aí, ó, já podemos colocar aí, direção, por favor, a próxima publicação. O arquivo confidencial, ó, esse aqui é eu tô fazendo autoescola. Hoje eu voltei da minha primeira aula de autoescola, porque nem precisamos correr atrás do atraso. E ele falava pra gente aqui que era exatamente isso, em breve um deputado habilitado. O deputado, antes da gravação desse programa, estava pilotando. E como é que estão as aulas? Estão indo bem, né? Eu não tenho muita coordenação assim, mas estamos adquirindo. A gente tem uma outra publicação ali. Socorro, só biscoito. Domingo de descanso aqui em São Paulo. Boa semana para todos. É isso aí, é isso aí. E para quem acompanhou, Kleber, também Bruno, nas redes sociais, eu, antes de entrarmos aqui no estúdio, acompanhei então uns stories ali do deputado. O deputado estava na praia, é isso? Não. Ontem eu fiquei descansando, mas em casa, não foi na praia. Não estava na praia, mas eu vi que tem ali um ambiente meio... Tem uma piscina. Tinha uma piscina, ainda bem, né? Porque nesse calor a gente precisa, né, fazer pelo nosso. Mas queria ter ido para uma prainha, não deu. E agora mais uma, olha lá, vamos lá? Olha só, deputado, olha só que graça, gente. A gente tem um designer que ele é fenomenal. Que está com a gente desde a campanha, que está aqui junto com a gente hoje, que fez essa arte. Teve várias pessoas que fizeram essas montagens, né, da Pixar, dos desenhos animados. Eu acho muito bacana porque mostra várias coisinhas, né, o broche que eu quase sempre uso, Franca, a luta pela Sabesp. Muito legal, muito bonitinho. E acho que é exatamente isso, né? Assim, vai aproximando o seu eleitorado, claro, o cidadão paulista, uma linguagem muito mais dinâmica. Eu acho que a gente tem que nos humanizar, né? Porque quando a gente se vê de terno, na tribuna ou num espaço assim, numa coisa que as pessoas veem como meio distante da realidade delas, a gente acaba, entendeu? Não vendo aquilo ali como concreto. Geralmente as pessoas veem deputados como celebridades, ou como super-heróis, ou como um negócio assim que não é humano, que não faz as mesmas coisas que a gente, que não pode se divertir, não pode ir para uma festa, não pode falar de uma forma mais acessível, não pode pensar como as pessoas pensam. Então eu acho que faz parte desse processo da gente diversificando a presença de quem está dentro desse espaço e da gente estar mudando essa maneira de se comunicar, você também buscar aproximar da realidade do que as pessoas entendem e se identificam, né? Muito bem, olha, o Conexão Paulista está quase acabando, mas é de fundamental importância agradecer ao senhor, deputado. Eu sei que o senhor tem uma vida muito corrida, os senhores acompanharam aqui os números e o senhor separou um momento tão importante para estar aqui. Muito obrigado. Imagina, é um prazer. Eu acho que como eu disse, essa contribuição que a Rede Alesp dela é fundamental para que a gente possa aproximar a política da população de uma forma mais acessível, de uma forma mais interessante, de uma forma mais prazerosa. Então, para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer muito você, Arthur, Bruno, Kleber, todo mundo que está participando para garantir que esse programa seja exibido para as pessoas, pela oportunidade. Kleber. Deputado, muito obrigado por compartilhar tanta coisa bacana com a gente. Arthur e Bruno, obrigado pela parceria. É sempre um prazer. Deputado, foi um enorme prazer participar dessa entrevista, dessa conversa. Espero que a gente tenha outras oportunidades de ouvi-lo, porque foi um aprendizado para todos nós. Prazer é todo nosso. Muito bem, e a você, telespectador, telespectadora da Rede Alesp, muito obrigado pela sua companhia. O Conexão Paulista está acabando, mas é claro que você vai poder continuar acompanhando os trabalhos do deputado Guilherme Cortes, do PSOL, aqui na Rede Alesp. Novamente, muito obrigado a todos vocês. Nossa audiência agradecemos. Nosso forte abraço. A gente se encontra na programação. Tchau, tchau.